nosso programa Debate Político tem uma temática extremamente importante. Essa temática ela vai falar sobre as eleições na capital Manaus. Segundo turno, reta final. E a nossa temática é quem vai ganhar a eleição nesta capital. E eu quero que você responda isso. E aí, para isso, para discutir todas essas nuances, essas alianças, tudo que está acontecendo nos bastidores, está aqui conosco ele, Elson Ribeiro, nosso cientista político, articulista do Convergente, para falar com a gente. Olha, uma satisfação, é sempre uma satisfação conversar com você, com a Letícia, estar aqui no Convergente. Vamos lá, bater um papo. Pergunta difícil essa, viu? Muito difícil. Quando a gente que está trabalhando bastante com comunicação, trabalha com pesquisa, né? Falando com institutos de pesquisa, falando com cientistas políticos, a gente vai começar agora a trazer primeiro turno. O resultado do primeiro turno. Nas últimas semanas, professor Elson, a gente viu burburinhos mostrando já o crescimento de Alberto Neto. Mas, até então, as pesquisas elas traziam um cenário totalmente diferente, que era Davi e Roberto Cidade. Ainda nesse sentido, a gente acompanhando o resultado de pesquisa, quando teve boca de urna, a gente teve instituto como de pontual pesquisa, que antes de sair o resultado do Tribunal Regional Eleitoral, colocou Alberto Neto e Davi Almeida, segundo turno. Da onde saiu isso? O senhor que é cientista político, o senhor pode explicar? Vamos lá. Primeiro, eu começo dizendo que eu dou muito valor às pesquisas publicadas. Atrás de cada pesquisa tem dezenas de pessoas trabalhando, a gente tem que aplaudir. Eu só faço sempre um apelo a quem nos ouve, a quem nos prestigia. Não vote baseado em pesquisa, vote baseado na sua convicção, na sua ideologia, na observação das propostas feitas, escolha o melhor. Eu parto desse ponto. E a pesquisa, Érica, ela reflete, é uma foto de um momento. Este momento, por exemplo, hoje, nós estamos a 10 dias das eleições. Eu digo que hoje, o resultado, quem ganha as eleições, é um photocharge, aquela corrida de cavalo que está tudo muito parelho. Pode ser que um dia antes das eleições essa foto mude. Às vezes, numa corrida, os dois concorrentes estão lado a lado, chegando próximo, um tem uma cãibra, tem um problema qualquer, e o outro dispara na frente, ou tira uma vantagem que antes não estava aparecendo. Isso ocorre também com os institutos de pesquisas. Como é uma foto de um momento, e não é à toa que as pesquisas têm uma margem de erro, elas têm um nível de aceitação. Então, tudo isso tem que ser ponderado, né? Eu lembro que no sábado anterior à votação, teve uma pesquisa da Quest que já mostrava, foi a foto de sábado, já mostrava isso. Se foi a foto de quinta-feira, já não dava para ver esta mudança. Existe aí um eleitor silencioso, que às vezes não faz muito barulho. Existe uma série de fatores, né? Vamos relembrar aqui, que eu acredito que é importante, eleição para Senado, né? Eleição passada. 2 anos atrás. 2 anos atrás, 2022. Nesse cenário, quem né, não houve instituto que apontava, por exemplo, um crescimento tão grande de Coronel Menezes. Perfeito. Naquele momento. Perfeito. E Omar Aziz ganhou, mas ganhou espremido. Photocharge, né? Ali na reta final. É interessante, o que eu vejo? Vamos voltar a 2 anos atrás para a gente tentar entender o hoje. Se você acompanhar as pesquisas feitas, o Coronel Menezes, ele pouco aparecia em segundo lugar, era Arthur Virgílio. Era Omar Aziz e Arthur Virgílio. O que eu observei, eu já conversei até isso com o próprio Coronel Menezes, o que eu observei é que quanto mais próximo se chegou das eleições,
mais o Arthur foi desidratando e houve uma migração. Essa migração foi contínua. Eu não tenho bola de cristal para voltar o tempo atrás e fazer uma nova história, né? Mas eu penso que se demora mais uma semana, o Arthur encolhe mais ainda e o Coronel Menezes herda esses votos. Foi o que chegou perto. Que começou, né, a denominação de que Manaus era uma cidade bolsonarista, conservadora de direita. Porque a gente ainda teve um outro elemento, por exemplo, né? A gente teve José Ricardo, PT. Até então não havia perdido uma campanha, perdeu para deputado federal na época, né? E agora se reelegeu para vereador. Segundo mais votado. Segundo mais votado para a vereança. Nós tivemos Marcelo Ramos, né? Que tinha uma votação extremamente expressiva, também não conseguiu consolidar para se tornar deputado federal. Perdeu uma campanha. Bolsonaro perde em Manaus. Não, perde no Brasil. Ganha no Amazonas. Interior do Amazonas vota Lula. Manaus, capital, vota Bolsonaro. Amazonas, no geral, deu vitória para o Lula. Por Lula. Sim. Capital, Manaus. Sim, 60%. E aí, 40% para Lula. Bolsonaro não ganha eleição no Brasil. Sim. Pesquisas começam a acontecer e começam aí a aferir a influência de Bolsonaro e a influência de Lula. Eleitor são pessoas. É você que está nos assistindo. Sou eu, né? Somos todos nós. E o eleitor, as pessoas são complexas. Sim. E elas mudam também, elas têm flutuação de decisões, né? Porque hoje as pessoas dizem, eu não acredito em pesquisa, a descredibilidade da pesquisa, e também não é por aí. Não. Né? Não é por aí. É porque realmente eu acredito, e o senhor vai explicar isso muito bem. O senhor é cientista político, né? O senhor não tem uma bolinha de cristal, mas o senhor acompanha a história da política no Amazonas. E eu quero ouvir isso. Como é que o senhor pensa hoje, diante das pesquisas, diante dos resultados eleitorais que estão sendo apresentados? A gente teve aí um policial extremamente bem votado, né? Salazar, que está na CMM. Como é que o senhor pensa hoje essas tomadas de decisão do eleitor e o reflexo disso para a votação do dia 27? Olha, vamos lá. Eu costumo questionar algo que você falou também. Manaus é conservadora de direita. E o segundo vereador mais votado é do PT, José Ricardo. É isso que Manaus é de direita? O sargento Salazar, que foi o mais votado, eu diria que foi uma mistura. Ele fez uma campanha muito voltada para a segurança, né? E a segurança, eu diria que talvez seja a preocupação principal da grande maioria dos eleitores de todas as classes sociais. Se você pegar a pessoa mais humilde, ela padece por falta de segurança, a mais rica está com carro blindado por falta de segurança. Então, aquele discurso dele, aparecendo com um fuzil, eu mato o bandido, não sei o quê, aquele discurso chamou a atenção. Ele é uma pessoa que trabalha bem com a mídia, muito bem votado. Quando você diz que Manaus é conservadora de direita, eu acho que essa narrativa serve para enaltecer determinados votos. Eu até entendo que, se você pegar os 24 deputados estaduais na Assembleia Legislativa e os 11 parlamentares, os 8 deputados federais e 3 senadores que nós temos em Brasília, se você for fazer uma análise do espectro político deles, eu não tenho a menor dúvida que todos os 24, mais os 11 de Brasília, são de centro-direita. Eu não consigo ver etiquetar Eduardo Braga como alguém de esquerda, Omar Aziz como alguém de esquerda. O fato de votar contra o ex-presidente Bolsonaro não faz ninguém de esquerda, não. Como uma ala bolsonarista quer colocar. Não, ele representa a verdadeira direita. Que verdadeira direita é essa, amigo? O Paulderney Avelino é de esquerda, então ele não representa a direita. O Saulo Viana, o Amon Mandel, o Adair Filho é de esquerda? Não, só não tá
ali etiquetado como bolsonarista, mas são pessoas que defendem a livre iniciativa, a liberdade plena, alguns mais conservadores, outros mais progressistas em relação a costumes. Eu estava conversando com um rapaz e ele falou, não, mas a esquerda tem pauta abortista. Não, isso não é pauta de esquerda. A Holanda, governada pelo Mark Rutte, Israel, governado pelo Netanyahu, lá eles têm aborto. Não é, isso não os torna de esquerda. Então, às vezes, essa ideia que Manaus é de direita e a verdadeira direita sou eu, isso é uma narrativa para atrair votos. E eu compreendo enquanto narrativa, eu só não vejo uma verdade nisso daí. Como eu também não consigo ver, as pessoas dizem, não, porque ele estava ao lado de Omar Aziz. Omar Aziz, pelo que eu saiba, desde que se elegeu prefeito, governador, sempre teve atitudes de um político liberal de direita. Ele nunca foi alguém que quer estatizar, quer aumentar o tamanho do Estado. Não. O fato dele ter caminhado em alguns momentos com o presidente Lula não torna ninguém de esquerda. Nem o próprio presidente Lula, se você for ver, quando ele foi eleito a primeira vez, foi uma frustração no núcleo mais ideológico do PT, porque ele chama quem para controlar a economia brasileira? Henrique Meirelles. Henrique Meirelles, é só você pesquisar aí, dar um Google, como a galera fala, foi o presidente do Banco Central mais longevo que houve. E quem era Henrique Meirelles? Um deputado lá do Mato Grosso, eleito pelo PSDB. De esquerda não tinha nada. Então, o governo Lula, ele fortaleceu os bancos, empresas privadas enriqueceram, e às vezes as pessoas querem etiquetar. Eu vejo que tem palavras que têm um uso inflacionado. Hoje, o sujeito diz, eu sou de direita, às vezes ele não está nem sabendo o que ele está falando, entendeu? Então, hoje virou uma espécie de glamour o sujeito falar que é de direita. Érica, eu não sei o momento exato, tá? Mas eu já vi uma entrevista do Paulo Maluf, pelo amor de Deus, o Paulo Maluf sempre foi um deputado da Arena, do PDS, sempre foi um deputado conservador de direita. Eu já vi uma entrevista do Paulo Maluf para a Rede Globo, ele dizendo, como é que o senhor se identifica? Eu sou um pouco socialista, porque na época era o charme, né? Ser de esquerda socialista, o socialismo moreno, que o Brizola defendia e tal. Então, tem certas palavras que às vezes têm uma inflação de uso. Eu diria que hoje ser de direita está sendo inflacionado isso aí. Agora a gente vai falar também, porque a gente falou sobre essa influência de esquerda, direita e ficou muito claro. E para isso, dentro do cenário de segundo turno, eleição, né, próximo domingo. Isso é perigoso, né? Sim, perigoso demais. Sim. Eu quero perguntar de você. Qual é a orientação, a estratégia, a técnica para captação de eleitor, né? Realmente daquela pessoa que vai votar. Porque eu falo aqui, quem ganhar, vai ganhar apertado. O que você acha disso? Eu concordo com você hoje, é o que eu falei, igual às pesquisas, né? Elas são foto de um momento. Então, hoje, faltando uma semana, aí, 10 dias, para as eleições, eu diria que o cenário está extremamente apertado. Pode ser que haja algo que afrouxe esse cenário que está apertado, né? Tem uma questão que a gente não pode deixar passar. No primeiro turno, Davi Almeida teve 300 e poucos mil votos, nulo, branco e abstenção ficou em segundo lugar, com 300 e poucos mil pessoas que não foram votar, votaram branco e nulo. Em terceiro lugar ficou Alberto Neto. Eu entendo que foi 20%, 1 a cada 4 eleitores não compareceu. Se você botar nulo e branco, aumenta esse percentual. Então, eu penso que tem um eleitor desgostoso, que tem que ser flertado, tentar seduzir esse eleitor para que ele vá às urnas. Não tenho bola de cristal, você consegue aferir isso com as suas pesquisas, que são sérias, Érica. Mas eu penso que, neste segundo turno,
Se eu tiver que fazer uma aposta com você, eu diria que a abstenção aumenta, porque no primeiro turno nós tínhamos 830 candidatos a vereador que faziam com que parte do eleitorado fosse votar neles, fosse às urnas. Agora a gente não tem, só tem os dois. Além dessa questão que eu acredito que isso está certo, que vai aumentar e que pode aumentar, nós temos aí um feriado encostado, né? Total, total. E aí a gente coloca aqui, sensibilizando você que está assistindo, né? O voto, ele é importante. Importantíssimo. Eu não sei se a nossa tentativa de sensibilizar vai surtir efeito, né? Primeiro, Sim. A democracia representativa ela sofre um desgaste imenso. A gente observa muito um criticando o outro, pouca proposição, pouco debate propositivo, é muito ataque pessoal. Os ataques pessoais, Érica, já tem estudos sobre isso. Eu sou Botafogo, você é Flamengo. Eu vou torcer para o Botafogo sempre. Quando eu estou vendo um jogo Vasco e Fluminense, eu vou analisar com mais frieza, entendeu? Eu não sou nenhum nem outro. Então, aquele eleitor fanático, o minion, que vota em Capitão Alberto Neto em qualquer circunstância, que vota em Davi Almeida em qualquer circunstância, esse vai permanecer. Eu diria que esses eleitores fanatizados, eleitor torcedor, eles representam 30%. Os 70%, eles estão desgostosos, eles estão querendo ver quem mente menos, quem fala mais a verdade, quem tenta não enganar um candidato que vai prometer. Um exemplo fictício, tá? Eu vou fazer em Manaus metrô igual ao de Paris. Amigo, tu não tem nem orçamento para isso, tu está enganando a população. Às vezes, não é nem má fé, às vezes os caras prometem muito, esquecem que tem um orçamento que não é pequeno, são cerca de 10 bilhões, 9 bilhões e meio, mas não dá para fazer, porque tem custos já pré-fixados, né, pré-estabelecidos, e aí esses 70% do eleitorado que não é torcedor, ele está ali, ele está desgostoso, ainda que nós possamos defender a importância do voto, ele prefere o descanso dele, talvez nesses 5 dias que vai ter aniversário de Manaus, dia 24, quinta-feira, sexta, um dia que muitos vão enforcar, sábado, domingo, eleição, segunda, dia do funcionário público. Eu não sei se o nosso discurso aqui, vote, que é importante para a nossa cidade, consegue convencer alguém que está com uma viagenzinha marcada, ele quer cuidar um pouco da vida dele. Davi, desgastado com a democracia. Davi Almeida, né, tem justamente focado na sua campanha, potencializando as obras, né, que Sim. tem entregue e que correu para esse momento que foi estratégico demais, né, e o eleitor sabe disso, o eleitor, né, diz assim, eu sei que ele está entregando em cima da hora, mas ele está entregando. É o ponto e é aquilo que ele está se agarrando, sim, na estratégia dele de apresentar resultados, né, de gestão dele. Já Alberto Neto contou com a estratégia, né, de que Bolsonaro veio a Manaus com Michele Bolsonaro e agora, nesse momento, está com a estratégia aí de apresentar propostas, né, correndo com esse eleitor. E aí, nisso, está flutuando 2 eleitores, que foi uma sacada, né, desse diálogo de alianças de Alberto Neto, que fechou com Amon Mandel, né. Amon colocou declaradamente o apoio para Alberto Neto. E existe um outro eleitor que, além do Amon, que é os eleitores de quem, né? De Roberto Cidade. Número grande. Também. Número grande. A gente tem eleitores que vão votar, sim, que são o do Marcelo Ramos. E aí a gente tem também do Wilker, que declarou apoio para Davi Almeida. E aí a gente... Érica, eu diria que se você botar na máquina da... Não, o Wilker foi apoio para o Alberto, né? Neto, Alberto Neto. Sim. Corrigindo aqui, gente. Ninguém declarou apoio. O Davi Almeida continua com as mesmas alianças. Você tem uma participação tímida de Omar Aziz, de Eduardo Braga, na campanha dele. Se você colocar na máquina da verdade os dois e perguntar, você quer o apoio dos 5 que perderam? Na máquina da verdade, eles iam dizer sim. Quando eles não têm esse apoio, eles tentam minimizar a importância. Agora, eu penso que um apoio de um candidato que foi bem votado, como o Amon Mandel e o Roberto Cidade, é importante, só que eles não são donos
desses votos. Olha só que interessante, se você pegar, a gente começou falando da eleição de 2 anos atrás, né? Sim. Se você pegar votos que Amon Mandel teve em 2 anos atrás, quase 290 mil votos, ele teve menos agora com uma eleição majoritária, né? Se você pegar votos que Marcelo Ramos teve há 2 anos atrás, ele teve quase 80 mil votos. Marcelo Ramos não declarou voto. Não declarou. Então, eu digo que é importante, sim, para os candidatos esse apoio, é um estímulo para um eleitor mais próximo desses candidatos, mas esses candidatos não são donos dos votos que eles receberam, né? Então, o eleitor de Amon Mandel, por exemplo, às vezes não vai votar no capitão Alberto Neto, vai votar no Davi Almeida. O eleitor de Marcelo Ramos, que seria, teoricamente, um eleitor mais à esquerda, pode ser que um ou outro vote em capitão Alberto Neto e não no Davi Almeida. Eu vejo os dois candidatos de direita, os dois candidatos conservadores, né? Um quer a etiqueta Bolsonaro, e o fato do ex-presidente ter vindo aqui, ter feito uma campanha incisiva, chamou o prefeito de Pinóquio e tudo, né? Talvez leve esse eleitor mais extremado a acompanhar o Alberto Neto. O eleitor mais moderado, eu acho que ele vai ponderar, ele vai ver a onda do momento que está boa para ser surfada ou não, e dia 27, acredito que 18 horas, a gente já sabe. E para responder, né, a grande questão, quem você acha que vai ganhar a eleição de Manaus? O que o senhor tem para falar sobre isso? Eu diria que hoje, uma semana antes do pleito, eu diria que está no Photocharge, está muito, muito parelha os dois, né? Vamos ver, pode ser que amanhã surja um fato novo, é o que eu falei, são fotos de um momento, né? Eu diria que quem ganhar não vai ter 5% a mais do outro. Hoje, essa é a minha visão. Eu prefiro aguardar o dia 27 e torcer para que você que está nos acompanhando, que o eleitor faça a melhor escolha e, acima de tudo, Érica, após o dia 27, que ele continue fiscalizando, que é o mais importante, e cobrando promessas que são feitas durante a campanha. E assim o debate político termina por aqui, mas a gente vai trazendo muito mais informação para você. Para você que acompanhou a gente durante todo esse tempo desse período eleitoral, eu quero agradecer imensamente. A gente trouxe com todo carinho vários programas, trazendo várias entrevistas para informar você, esse eleitor exigente, voraz e que realmente tem comprometimento com a cidadania e fazer valer a democracia. Dessa forma, quero convidar você para poder seguir a gente nas nossas redes sociais. Esse programa você também pode assistir tanto pelo canal 8.2, Rede Onda Digital, quanto também pelo YouTube da Rede Onda Digital e do Convergente. E não esquece, toda vez que você entrar no YouTube, te inscreve no nosso canal, porque toda vez que a gente estiver ao vivo, você vai saber. Comigo, Érica Lima.